Sentar e pensar e mas vamos escolher, irmã. Amém. Amém. Que coisa boa, apesar do frio, nós temos os nossos corações aquecidos pela presença de Deus. E esse aquecimento nos faz querer estar juntos. E eu gostaria de começar esse culto pensando sobre a fidelidade de Deus. Amém. Deus é fiel na sua vida? Amém. Como Ele é fiel. E a Bíblia fala que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é todo fiel. Que pena que muita gente abandona Deus por pessoas que não são fiéis. Mas que bom quando a gente percebe que esse Deus é maravilhoso, Ele é fiel e vale a pena servir. Amém. Então eu convido você para nós iniciarmos esse culto, esse Deus que é bondoso, que é maravilhoso, que tem misericórdia de nós e que é sempre fiel. Vamos colocar em pé e cantarmos. Tu és fiel. Oi? Não está indo? Pode ser para o próximo, então, claro, senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir então o Salmo 66, verso de 1 a 9. Vamos iniciar o culto fazendo essa leitura. Salmo 66, de 1 a 9. Vamos lá? Juntos? Sim. Aclamem a Deus todos os habitantes da terra. Cantem a glória de seu nome. Anuncie ao mundo quão glorioso Ele é. Digam a Deus como são notáveis os seus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará. Cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis Ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar, e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Com seu grande poder, Ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações, que nenhum rebelde se levante contra Ele. Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a Ele em alta voz. E o 9? Nossa vida está em suas mãos, e Ele não permite que nossos pés tropecem. Amém. Esse salmo nos convida a aclamar ao Senhor. O que é aclamar? É louvar, é exaltar, é dizer a Ele o quão Ele é grande, o quão precioso Ele é na nossa vida, o quão Ele faz diferença quando nós o seguimos. Amém. Vamos louvar, aclamar ao Senhor? Boa, pessoal. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
Nós podemos confiar em Ti, Senhor. Nós podemos andar contigo, Senhor, sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor quer sempre o nosso bem. Pai, trabalha no nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a prestarmos a Ti o louvor que o Senhor é merecedor. Somos Teu povo, Senhor, Teu povo reunido aqui para Te louvar. E nós pedimos a Tua presença no nome de Jesus. Amém. Somos o povo do Senhor. É o Teu povo aqui presente. Vamos cantar. exaltando o nome desse Deus que é maravilhoso. Santo Deus e amado Pai, damos graças a Ti, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, para Te adorar, para Te louvar, porque só Tu és digno de louvor, de honra e de glória. Te exaltamos, ó Deus, a Tua santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Pedimos a Ti, Pai querido, que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor, que aqui vieram para prestar louvor a Ti. Te exaltamos, ó Pai, pela Tua palavra que vai ser pregada. Pai querido, que venha profundamente ao nosso coração, que possamos, ó Deus, a cada dia ser transformados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Jesus, por esse dia. Por cada um que não chegou, o Senhor sabe o motivo. Que o Senhor esteja abençoando a cada um da mesma forma. Em nome de Jesus, te louvamos e te
agradecidos. Amém. Senhor, amém. Senhor, seja engrandecido. Seja engrandecido, tu és o Deus das nossas vidas, ó Deus. Amém. Nós queremos te louvar, queremos receber a tua palavra, queremos cantar a ti, Senhor, com as nossas vozes, mas cantar com a nossa vida, Senhor. Que a nossa vida possa estar sendo um cântico de louvor a ti, Senhor. Purifica-nos dos nossos pecados, que a tua palavra nos ensine, Senhor. A tua palavra é a verdade. Que nós possamos andar na tua palavra, Senhor. E é o que nós pedimos, humildemente, no nome de Jesus. Amém. Seja engrandecido. Sobre todos é Senhor.
mês de missões estaduais. Esse é o mês que os batistas de São Paulo estão orando e intercedendo pelos trabalhos missionários. Daqui a pouco é sua vez. Estão orando pelo trabalho missionário em São Paulo, né? Nós temos diversos projetos, plantação de igrejas, tem a Igreja dos Ciganos, tem a Cristolândia, tem vários projetos missionários. Nós estaremos orando esse mês, né, por missões estaduais. Não sei se o pastor gostaria de dar uma palavra, alguma novidade? Então, são os projetos que a gente está, plantação de igreja, revitalização de igreja, capelania hospitalar, capelania prisional. São muitos projetos, né? Incrível como defender a obra do Senhor, né? E nós sustentamos nossas orações, sustentamos nossas ofertas e também enviando missionários também. E nós estamos agora pertinho da gente, um projeto que vai ser feito agora em julho, né? Que é o início da plantação de igreja em São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga. Já foram lá, missionários, sondaram a terra, já estão procurando um espaçozinho para começar o trabalho missionário lá, né? E vai ter uma né? Jesus transforma, como nós tivemos aqui no ano passado, vai ter lá também. Então, missionários estão sendo enviados para lá. E assim como muita gente orou por nós aqui quando foi o trabalho, nós vamos estar orando também por esse trabalho em São Luís e Paraitinga. E também com reflexo também para a redenção da serra, Natividade da Serra e Lagoinha também. Vai ser uma... Esse projeto é um projeto que tende a se espalhar por essas outras cidades em nome de Jesus, né? E nós vamos pedir então, ore por missões, né, estaduais e principalmente por esse trabalho. E agora Jesus transforma em julho, tá? Pai Celestial, Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelas missões que o Senhor tem enviado, Pai, pessoas para pregar o Teu Evangelho, Pai, ao longo do Estado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, capacitando com o Teu Espírito Santo, Pai. Que todos possam ser revestidos pelo Teu poder para dar o testemunho de quem é Cristo Jesus. Eu também te peço, Pai, pelo trabalho que o Senhor tem feito, Pai, até agora, como Jesus se transforma, Pai. Que o Senhor continue abençoando cada um, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas você tem alguma situação que você gostaria de colocar diante do Senhor? Um pedido, alguma luta que você está vivenciando, algum projeto que você gostaria de desenvolver? Nós vamos fazer um momento de intercessão. Vamos colocar diante do Senhor esses pedidos e pedir ao Senhor que Ele esteja atuando, né? Na saúde, nas nossas profissões, nos nossos lares, nas nossas famílias. Vamos colocar diante do Senhor. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor agora. Isso está afligindo o teu coração. E nós vamos orar. Deus Santo, Deus de infinita misericórdia, como o teu povo, Senhor, agora nós nos colocamos diante do teu altar, suplicando, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã, por cada situação que está sendo vivenciada. Tu conheces, ó Deus, cada coração. Tu conheces cada necessidade, Senhor. Nós pedimos humildemente a tua intervenção, Senhor. Que o Senhor esteja dando vitórias em nome de Jesus. Amém. O Senhor sonda os nossos corações. Vê se há algo que não te agrade, Senhor. Purifica-nos, ó Deus. Ensina-nos a andar nos teus caminhos. Dá-nos direção para tomarmos decisões corretas, para fazermos escolhas corretas, ó Deus. Pai, aquele processo que está na justiça, que o
o Senhor possa estar dando solução, porque Tu és o Deus justo. Aquela pessoa que está doente, Senhor, nós clamamos que o Senhor esteja trazendo saúde, Pai, trazendo cura. Aquele que está afastado de Ti, Senhor, o Senhor possa estar incomodando o coração para que possa voltar ao Teu aprisco, Senhor. Oh Deus, aqueles que precisam de trabalho, que o Senhor esteja abrindo portas. Ó Senhor, nós pedimos, não porque nós merecemos, ó Senhor, porque nós somos tão pequenos, mas nós confiamos na Tua bondade, na Tua fidelidade, na Tua justiça, na Tua misericórdia, Senhor. Tu és um Deus, o Deus maravilhoso, e não há outro semelhante a Ti, Senhor. E em nome de Jesus, nós apresentamos cada pedido que está sendo elevado a Ti agora no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, apresentados diante do Teu trono. Que o Senhor possa responder conforme a Tua santa vontade. E que nós possamos glorificar juntos pelas Tuas respostas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora sim vamos cantar atrás, Senhor, né? Deus é fiel. E cante com todo o seu coração, pensando que isso que você pediu a Ele é fiel para fazer muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? No
Ele é tão maravilhoso. Acompanha a gente há muitos anos, sempre fala como Deus é fiel. Amém. Todo o tempo, em todas as circunstâncias, nas lutas, nas vitórias, na saúde, na doença, Ele é fiel. Amém. E eu estava cantando e eu senti no coração de nós prepararmos um coral com quem quiser para cantarmos esse hino, Tu és fiel, Senhor, na inauguração do nosso novo salão. Amém. Então, quem quiser participar, vamos cantar, vamos aprender as vozes, vamos ensaiar, nós temos um tempinho ainda. Vamos cantar? Vamos. Para mostrar para o povo que vai vir nos visitar no dia da inauguração. Já Nosso saiu bonito, Deus. mas não tem. O nosso Deus, como Ele tem sido fiel na nossa vida. Amém. Porque tem um ano e pouco só que nós estamos aqui, gente. E Deus tem nos dado agora a oportunidade de um lugar maior para que mais pessoas possam vir. Amém. Então, quem quiser participar do nosso coral para cantar Tu és fiel, fale comigo que nós vamos começar a ensaiar, tá bom? Amém. Agora vamos chamar as crianças, porque o Bernardo já vai perguntar, o Viva é a minha vez? Agora é a sua vez, Fernando. Pode vir e nós vamos orar e vamos para a salinha. Ele também vem. Pastor. Vamos orar? Amém. Glórias a Deus pelas nossas crianças. Amém. Peço que vocês tenham sua mão para ser abençoadas em nome de Jesus. Ó Deus querido, Deus maravilhoso. Que bênção podemos ter aí, Senhor, durante o culto infantil. Que tu possas usar poderosamente a Bíblia e abrir o entendimento, Paizinho, do Eli e do Bernardo, do João, Senhor, para que possam receber a semente, na certeza e na esperança, Senhor, que a semente vai germinar, Senhor. Que ele seja um homem segundo o teu coração. Amém. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Vivendo experiências, né, incríveis com o Senhor. Olha, essa semana de oração é incrível. Como que o Senhor, como teve engajamento nessa semana de oração. Ela se conclui hoje, no clamor da vida, nós clamamos. É incrível quanto que o Espírito Santo convoca a igreja para orar. A igreja se une para orar, gente. E tivemos, inclusive, respostas de oração, né? Nessa semana também. Glórias a Deus. Então vamos estar prosseguindo, irmãos, que vale a pena orar. Felizes são aqueles que oram, porque uma igreja que caminha de joelhos, ela vai longe, e olha, ela não tem o controle, porque o Espírito Santo que vai controlando, vai conduzindo dentro aqui da palavra de Deus, amém? E eu quero falar para vocês que este sermão de hoje, eu peço muita atenção de você que está na internet nos acompanhando também. Esse sermão ele tem duas partes. Semana que vem está previsto a ceia do Senhor e a nossa confraternização mensal. Então esse sermão será em duas partes. Posso me abrir com você aqui, abrindo a aula pastoral aqui? Eu diria que tem esse sermão, esse outro, mais esse que eu vou pregar também, para terminar no próximo domingo, é um dos principais sermões que eu pude pregar nesse lugar, sabe? E o Espírito Santo está me direcionando para poder estar pregando na palavra. Então eu peço muita atenção, que o Senhor possa usar o pregador diminua e ele cresça para a glória do Senhor. E de fato que Deus fale abundantemente ao meu e ao seu coração, nosso coração. E importante, a segunda parte desse sermão, domingo que vem, você não pode perder. Olha, hoje está previsto aqui, né? Realmente vai falar, mexe com a gente, né?
Mas semana que vem, gente, olha, é imperdível. Você não pode faltar, você tem que estar aqui junto, conferindo a segunda parte dessa série de mensagens, tá bom? Então vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Olha só que texto. Eu quero convidar você, ovelha do meu Senhor. O pastor, ele leva as ovelhas para um pasto verdejante. E pasto para ovelha é palavra, né? É palavra que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, olha, eu quero atrair vocês para um pasto verdinho. Amém. Você tem fome de Bíblia? Então você vai ser alimentada hoje pela palavra do Senhor em 1 João, capítulo 5. E vamos ler do verso 20 e o verso 21. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 20 e verso 21. Amém? São 2 vezes. Vamos estar lendo juntos? Pode ser? Acompanhe na sua vida, anote se você tiver uma anotação, tá? Que é muito importante os conceitos espirituais que serão hoje tratados aqui em nome de Jesus. Vamos ler juntos. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhos, afastem-se dos ídolos. Uau! Só isso. Vem cá, a carta de João termina com esse versículo 21. Pois é. Vamos falar juntos? Filhos, afastem-se dos ídolos. Pai de amor, cumprindo a sua recomendação, a sua orientação, Senhor. O Senhor que está no meio da gente. O Senhor Jesus que, conforme Apocalipse capítulo 2, caminha entre as igrejas, Senhor. E aqui nós celebramos a Tua presença. Usa, Pai, o pregador, e que a Tua palavra seja semeada em nos corações, Pai Senhor. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, nos tempos atuais, muitas vezes nós imaginamos a idolatria como sendo pessoas que se curvam diante de estátuas, diante de imagens, não é verdade? De objetos assim, que lembram alguma pessoa do passado. Mas eu pergunto a você, será que idolatria é somente isto? Não. Então, justamente a sinalização da igreja, a igreja já está afinada na palavra. Então, esse texto, então, ele tem a série de mensagens que vai começar hoje, vai começar e vai terminar semana que vem. Tem a seguinte pergunta. Preste atenção à pergunta que Deus ordena que fala com todos nós, né? Quem é o seu verdadeiro Deus? Eu repito o tema da mensagem: quem é o seu verdadeiro Deus? Então nós estamos aqui na carta de João. João, ele tem uma lembrança muito bonita. Quando você pensa no apóstolo João, você também não tem? Ele é conhecido como apóstolo do amor. Mas se você perguntar assim, pastor, realmente Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Pois é, mas onde está escrito na Bíblia? Tem na Bíblia escrito que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas onde está escrito que João foi apóstolo do amor? Não tem. Porque aquele João, que foi o filho do trovão, na verdade, que todo truculento, ele foi moldado pelo Espírito Santo e ele chegou numa maturidade que as mensagens que o Espírito Santo usou ele para poder inspirar a palavra são basicamente aquelas mensagens que falam do amor. João foi um pastorzão, gente, que coisa, no céu nós vamos encontrar com ele lá, não é verdade? Olha que bênção! Então João, ele escreve esta carta por volta do ano 85 depois de Cristo, e provavelmente ele era de Éfeso. Sei que ele foi o apóstolo, o discípulo de Jesus mais longevo de todos, né? Que viveu mais e teve uma influência grande no ministério na cidade de Éfeso.
assim foi o apóstolo João. Então, de fato interessante que nessa carta de João, é uma carta que tem 5 capítulos, é uma carta pequena, mas é uma carta, igreja, que ele começa lá no prólogo, lá no início, no capítulo 1, ele fala sobre Jesus. Incrivelmente, ele conclui a carta, esses aqui são os 2 últimos versículos de João, ele conclui falando também sobre Jesus. E é interessante, meus irmãos, que essa carta, então, ele trata, no capítulo 5, ele trata de um sermão que no futuro eu quero muito pregar aqui na igreja, as certezas do crente. Aqui a Bíblia mostra as certezas que nós podemos ter. Então, a última certeza desse capítulo 5 foi exatamente a certeza de que Jesus é o verdadeiro e único Deus. Então, de fato, essa é uma palavra que mostra e que, de fato, e essas certezas finalizam nessa grande convicção. Filhinhos, fujam dos ídolos. Gente, olha a conversa que Deus tem conosco diante da virada da página desse projeto. Esse sermão de 2 partes é muito importante, porque esse projeto ele foi idealizado pelo Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo move a igreja e ele envia missionários, ele envia o povo, ele forma o povo para plantar uma igreja, tal como aconteceu, a gente vê em Atos capítulo 14, como que Paulo, movido pelo Espírito Santo, foi desbravando, fundando, plantando igrejas. Então, e nessa nova fase, gente, nós vamos ficar muito atentos, justamente, muito cuidado com a questão, com várias questões bem pessoais, ídolos que se colocam na nossa vida, é a idolatria. Muito cuidado, então, a gente vai estar colocando exatamente isso, porque você sabe, você conhece a Bíblia, você sabe muito bem que a idolatria sempre, infelizmente, fez parte, atrapalhando o povo de Deus. Porque o adversário, ele procura tentar substituir, né? Ao colocar alguma coisa na nossa vida, para que esta coisa se fique mais importante do que o próprio Deus. Isso aconteceu no passado, na Bíblia, isso acontece hoje e infelizmente vai acontecer até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, cabe à igreja, gente, se preparar, ficar vigilante contra os ídolos, tá certo? É muito importante. Então, eu pergunto novamente, quem é o seu verdadeiro Deus? Muitas pessoas falam assim, eu vejo em Cunha, é muito comum, é muito mais comum em Cunha que em Lorena, né? Eu estava em Lorena, morei um tempo bom lá, né? Mas eu vejo assim que aqui em Cunha tem uma expressão assim, pastor, Deus é tudo. Deus é tudo para mim, sabe? Aí, a gente vê que as obras das pessoas mostram o que as pessoas são, né? Você conhece o fruto pela árvore. Eu falei, poxa, mas pelas obras que eu estou vendo, todos estão vendo, como que Deus é tudo? Alguma coisa está substituindo Deus nessa história. E acontece com a igreja do Senhor. Fiquei muito atentos, né? Então, irmãos, então eu aprendo o seguinte: Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Vamos repetir essa palavra? Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Vamos ler o versículo 20 novamente. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Agora eu quero ter assistência, eu vou dar um teste para vocês agora. Vamos fazer um testezinho? Quero ver se vocês vão ser craques agora. Observando o versículo 20, né, que nós lemos agora, existe uma palavra que ela é repetida 3 vezes. Que palavra que é essa? Comunhão. Comunhão. Tem uma? Tem 2?
comunhão tem duas, né? Quase duas, né? Verdadeiro. A palavra verdadeiro aparece o quê? 3 vezes. Por quê, gente? Porque é fato, gente. João termina a carta no versículo 20, dizendo um tríplice verdadeiro. Porque diante de um mundo repleto das mentiras espalhadas pelo nosso adversário chamado Satanás. Deixa eu perguntar para vocês, a Bíblia tem que ser atualizada isso aqui? Acontece hoje também, irmãos? Exato, mais um ponto que mostra, né, que o mundo espalha mentiras. Já há algum tempo foi propagado assim, cuidado com as chamadas fake news, né? O que é fake news? Fake é falso, news, notícias. Cuidado com as mentiras. Então as mentiras elas sempre vão contra o povo do nosso amado Deus. O fato, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus aqui mostra que sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Primeiro ponto, gente, o entendimento que porque Jesus ele veio, lembra que ele é o Verbo. O próprio João ele começa no prólogo aqui, no capítulo 1, mostrando que ele é o Verbo da vida. O que significa verbo? No grego original chama-se logos, que significa o quê? Palavra. Jesus ele é a palavra, ou seja, através de Jesus Cristo, nós temos, igreja, a revelação de Deus. E essa revelação não sai aqui das 4 linhas, né, digamos assim, dessa palavra. Por quê? Meus irmãos, minhas irmãs, muito cuidado. Aqui vai um alerta em nome de Jesus. Existem várias experiências que podemos ter com Deus. Cada experiência é maravilhosa que podemos ter. Mas a experiência, ela vem de Deus de verdade? Qual é o parâmetro que eu posso avaliar de que a experiência que eu tive com Deus, ela provém de fato do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade? Quando essa experiência tem amparo na Escritura Sagrada. Se eu tive uma determinada revelação, se eu tive uma determinada experiência e eu não encontro aqui suporte na Bíblia, é dever dizer isso não vem de Deus. Ou dever minimamente questionar se vem de Deus, irmãos. Por quê? Porque o mundo está bem evoluído nesse mundo espiritual, né? Quando Jesus vier, vai mudar bastante essa história. Mas muito cuidado com experiências que se tem com o Espírito Santo e de que não provém de Deus. A segurança é essa, irmãos. Olha, você segura na Bíblia. Aqui você tem mais segurança para poder averiguar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Muito cuidado, meus irmãos. Mas o fato é que, voltando, por que exatamente o que ele fala, que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro? Irmãos, quem é Deus? Quem vai nos ajudar aqui? Vamos relembrar junto aquela doutrina da Trindade. Deus, o que? Deus é um só. Não existe 2, 3 deuses, né? É um Deus que nesse Deus existem quantas pessoas? 3 pessoas. A pessoa do Pai, a segunda do Filho e a pessoa do Espírito Santo. São 3 pessoas que são co-iguais. Como assim? Mesmo nível de importância entre elas. Segundo, elas são co-eternas, ou seja, as 3 pessoas, elas são eternas. Gente, nós podemos provar isso biblicamente, a pessoa de Jesus, a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo. Podemos explicar também historicamente, podemos explicar também teologicamente essa doutrina. E o Espírito Santo também. Igualmente também são co-iguais, co-eternas. E a terceira parte são 3 pessoas que são co-substanciais. São a mesma substância. Uau, que coisa incrível de entender. Parece que o Tico e o Teco, a gente fica assim batendo, é verdade, que o Lucas fala, né? Mas é fato que há um só
Deus em 3 pessoas. Mas e a Bíblia fala também que Deus ele é Espírito. Aí você pergunta assim, eu quero ver Deus, porque Adão viu, né? Face a face, a Eva viu, mas Adão pecou, e aí o que aconteceu? O pecado passou para todo mundo, a gente não vê mais o Deus como ele pôde ver, né? Mas o fato, irmãos e irmãs, que foi decisão de Deus, para que vamos então mostrar quem nós somos para a humanidade. E a decisão desse único Deus é que fosse enviada a segunda pessoa da Trindade, Jesus. Vamos enviar Jesus para salvar a humanidade, para dar a vida eterna e para ter uma referência de quem nós somos, de quem Deus é. Então ele, Jesus, então, aí eu peço então que vamos agora nos deliciar. Igreja, você vai agora se deliciar do que você vai ouvir. Vamos para Colossenses capítulo 1. Ai, coisa maravilhosa! Colossenses, coisa boa. Colossenses 1, de 15 a 20. Vamos nos deliciar agora, gente. Olha, anota esse texto. Se você nunca leu, você vai ver agora quem é, um pouquinho de quem é Jesus. Esse é o amor da sua vida chamado Jesus. Esse é grande amigo, né, Bárbara? Que é Jesus. Esse rei que é Jesus. Vamos agora ver. Vamos ler do verso 15, verso 20. Olha, gente, o Filho, quem ele é? A imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a causa. Então, quem é Deus? Ele veio aqui, nasceu de Maria, na é verdade, né? Concebido pelo Espírito Santo, andou entre nós. Nós temos uma referência de quem é Deus. Nós não precisamos fazer estátua para adorar a Deus. Não precisamos, temos uma referência de quem é Deus. Ele é o sual, ele é supremo sobre toda a criação. Mas pastor, mas ele não está na cruz lá, todo assim. Olha, ele ressuscitou, a cruz está vazia, a sepultura também, ele ressuscitou, igreja, ou seja, Jesus Cristo é a referência, e ele é o supremo sobre toda a criação, versículo 16, vamos lá, vamos falar juntos? Olha só, pois nele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Uau! Através dele, tudo foi criado. Ele é criador? Claro, ele é Deus. Jesus é Deus. Criou tudo. Vamos lá, próximo então, 17. Estamos indo quase a nocaute agora, no bom sentido, olha só. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ou seja, ele é eterno. Aqui falando de Jesus. Olha só. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam os mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Ele é o cabeça da igreja. Homem nenhum tem o direito de reivindicar o que Jesus fez. Irmãos, eu estava falando com algumas pessoas, tem falado também, o líder da igreja, na verdade, o pastor tem a liderança pastoral da igreja. Nós não temos o direito de reivindicar propriedade de ovelhas. Não é de Deus. É antibíblico, nocivo para a igreja. Porque é antibíblico. Porque o sangue, pelo menos o meu, né? O sangue do pastor Maurício não me salva. E não salva você. O sangue que te salvou, é o sangue de quem? Pois é ele que é o chefe da igreja. A submissão é absolutamente a ele. E a submissão a Jesus encontra-se aonde, igreja? Na palavra. Porque, afinal de contas, ele é o
Verbo da palavra. Aqui está. Como pastor Maurício, o senhor está querendo que eu faça uma coisa? Assim, por favor, você pode me ajudar nisso? Pastor Maurício, está na Bíblia que o senhor está mandando, não está? Está sim, está aqui. Ou, pastor Maurício, não está na Bíblia. Aí eu falo assim, então não obedeço, pastor. Simples assim. Porque o que realmente está dentro da Bíblia é o parâmetro que eu sou como pastor, como aliás, foi ele que chamou para poder apacentar o povo que não é meu, é dele. O parâmetro é a palavra. Agora a palavra, gente, inteira, tá? Antigo Testamento. Lembrando que a revelação ela é progressiva, por isso que é importante estudar a Bíblia Sagrada. Então, mais uma vez, eu faço aí uma propaganda da nossa escola bíblica dominical. Venha, porque você precisa conhecer. Ao ver que não conhece a palavra, se torna muitas vezes o que ela vai com as outras, né? Porque confia na pregação, que é a pregação que é bíblica, mas de repente aquele princípio que está lá, aquele ensino que está lá, de fato não procede, né? Devido ao seu contexto, devido à progressividade da revelação bíblica e outras coisas. Muito cuidado. Então é muito importante esse ponto, irmãos. Ele é a cabeça do povo, que é a igreja. Ele é o princípio, o supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Ele é o primeiro em tudo, meus irmãos. Primeiro ele na sua vida. Primeiro ele na minha vida. E mais ninguém pode ocupar esse cargo na sua, na minha vida. Ele em primeiro lugar. 19. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. O que é plenitude? É a necessidade que eu e você temos de se sentir plena, em pleno, de ter a sua necessidade, que você foi criada para ter um senso de eternidade, de ter essa sensação preenchida. A religião não preenche, seja ela qual for, você só consegue ter essa plenitude completa quando você tem um encontro pessoal com Cristo Jesus. E glórias a Deus! Ou seja, o nosso coração tem um formato, né? Vamos dizer assim, né? Muitas pessoas tentam preencher o coração com práticas religiosas, com obras, mas ainda fica ainda um espaço para preencher. Não consigo ser pleno, não consigo ser plena. A resposta que o pastor faz, essa semana eu trabalhei com uma pessoa assim, vem cá, você nasceu de novo? Não. Então por isso que você não é pleno, você não é plena. Convém que você nasça de novo. E Jesus Cristo, quando entra no coração, ele ocupa 100% do espaço e você encontra essa plenitude maravilhosa. Sabe quando naquela hora difícil, aquele perrengue que a gente passa, a gente consegue dar um sorriso? A gente fica assim, tem aquela paz no coração que invade a alma. Glórias a Deus, irmãos e irmãs. É somente no Jesus. 20. Por favor. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Glórias a Deus. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Ele expressamente declara também, você conhece esse texto, em João 14,6, o que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falou num contexto de muita relativização da verdade. O Evangelho de João foi propagado para a comunidade grega, né? Então, realmente, o que acontece? O pessoal, ele não falou assim, olha, atenção, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida, né? Mas, tipo assim, ele falou, não, ele absolutizou. Sabe por quê, igreja? Porque em assuntos espirituais não pode se relativizar valores. Ué, sabe qual é a lógica disso?
Você vai durar aqui para sempre? Nós temos um destino eterno? Ou seja, se a pessoa começar a relativizar as coisas, um dia ela vai morrer, e aí? O que diz a Bíblia? A pessoa que morre sem Jesus Cristo, ela vai para onde? Inferno, meus irmãos, é que a Bíblia fala. Então, por isso que Jesus, quando ele veio para cá como Deus verdadeiro, deixou claro que ele é o caminho, não um caminho, ele é a verdade. Ele pode falar assim: olha, você tem a sua verdade para muitas coisas, mas em assuntos espirituais, eu sou a verdade que você precisa, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus, ao Pai, se não for muito por de Jesus Cristo. São palavras de Jesus Cristo, irmãos. Agora, então, na verdade, eu queria colocar, voltamos ao texto, por gentileza, Israel, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Então, sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos a Deus, o Deus verdadeiro. Como é que é Deus? Só lembrar de Colossenses que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Não precisa fazer uma estátua, não precisa adorar nada. Já sabemos como é que Deus é. E está bem documentado na Bíblia, tá? Os 4 evangelhos, fora também no Novo Testamento. Não é coisa boa? Glórias a Deus, né? A segunda parte do versículo: agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna, meus irmãos. Pois é, irmãos, nós vivemos agora em comunhão com o Deus verdadeiro. Irmãos, a vida de Jesus, ela foi histórica, ela foi libertadora, e você sabe disso. Glórias a Deus. Adão foi criado aqui purinho, né? Eva também pura, viam Deus face a face. Mas quando eles pecaram, gente, ora, foram expulsos da presença de Deus. Não há compatibilidade, não tem como se viver, na verdade, no mesmo ambiente, o Deus puro e também um homem pecador. Ou seja, Adão e Eva foram então expulsos do Éden, e consequentemente a relação entre a espécie humana, nós homens e Deus, ela foi rompida, meus irmãos. Isaías capítulo 59, versículo 1, versículo 2. Você pode colocar isso para a gente? Isaías 59, 1, 2. Olha só, ouçam. O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Não há relacionamento. Exatamente, ou seja, com isso então, essa foi a triste realidade. Mas Deus, ele é tão amoroso, mas é tão amoroso que ele decidiu então esvaziar da sua deidade, da sua divindade, assim, dos seus poderes, veio, habitou entre nós através do Senhor Jesus. E vou te contar mais. Você lembra desse Deus que libertou Israel também das pragas do Egito? Esse mesmo Deus levou para o deserto. Gente, o que eu me encanto com esse Deus também, essa parte da história, sabe o que eu me encanto? Não sei se você se encanta também. Gente, Deus foi guiando o povo. E Deus mandou fazer um tabernáculo. Não mandou fazer? E o tabernáculo tinha o quê? Tinha o local santo e o local santíssimo. O local santíssimo simbolizava o quê? O santo dos santos, a presença de Deus. Gente, eu fico maluco com esse texto, sabe por quê? Porque, gente, como Deus é maravilhoso. Nessa relação entre Deus e o homem, o Deus ofendido pelos nossos pecados, ele tomou a iniciativa e foi habitar com aquele povo, conosco, naquele momento. E hoje, na verdade, ele criou Jesus Cristo como uma expressão máxima de reconciliar, de restaurar essa relação entre nós e Deus. E aí, o que é que aconteceu? Os sumos sacerdotes, na verdade, entravam no Santo dos Santos uma vez por ano, naquele feriado do Yom Kippur, uma vez por ano.
Mas agora com Jesus, gente. O véu se rasgou. E nós agora somos estimulados por Deus. Por favor, Hebreus capítulo 10, irmão Israel. Oh Senhor Deus amado. Olha que passagem maravilhosa também. Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Vamos ler juntos. Olha, agora Ele, Deus, estimula. Vamos falar juntos? Irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Vem cá. Duas coisas aconteceram na vida de Jesus. Somos estimulados agora. Vai, entra com confiança. Você não vai morrer, ele não vai te rejeitar. Entra porque entra, mas só entra pelo sangue de Jesus. Você não pode entrar pela mediação de unção de São José, não pode entrar pela mediação de Maria, isso não é bíblico, não tem como, mas somente pela mediação de quem? De Jesus. Outra coisa aconteceu também. Você sabia? Vamos por gentileza, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Guarda essa promessa de você, em nome de Jesus. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pronto. Antigamente os levitas eram sacerdotes. Agora não. Todos somos sacerdotes. Quem diz é Bíblia, palavra de Deus. Nós acreditamos num princípio chamado sacerdócio universal dos crentes. Você pode e deve ministrar, meu irmão e irmã. A sua oração, ela é ouvida por Deus, tal como a oração do pastor aqui é ouvida também. O pastor é um sacerdote, com um chamado específico para pastorear e liderar o rebanho do Senhor. Mas você é um sacerdote, meu irmão, você é uma sacerdotisa do Senhor. Então você também tem esta função. Deus seja muito louvado. Glórias a Deus. Meus irmãos, agora eu quero falar com vocês uma coisa que eu sei que você guarde. Por que Deus fez isso tudo? Por que Deus enviou Jesus à cruz por você? Para restaurar o relacionamento com Deus. Ele te ama muito. Você é muito especial para o Senhor. Isso tudo Ele fez. Sabe por quê? Porque Ele quer muito, intensamente, se relacionar com você. Deus, Ele quer, porque Ele é uma pessoa. Eles são 3 pessoas, né? Ele quer se relacionar com você. E é aquele momento que você abre, entra na presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, no seu quarto secreto, e você abre a sua palavra, porque Ele fala através da palavra contigo, e você está lá, e você conversa com Deus, como 2 amigos, tal como Moisés conversava, como Jesus fazia também. Ele, Deus, quer se relacionar com você. Amém. E isto, gente, é um fato extremamente importante dizer para você. Por que Ele quer se relacionar com você? Por que esse Deus quer? Por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque Ele deseja ser o seu único, verdadeiro Deus. É por isso que Ele toma a frente e fala: agora eu mandei meu filho, eu te restaurei, eu estou dentro de você, que eu coloquei você, o meu Espírito. Agora você tem esse relacionamento comigo, você pode ser. Eu sou o teu único Deus. Em segundo, sabe por que Deus quer se relacionar com você? Segundo motivo, porque Ele te ama muito. Glória a Deus. Olha o preço que Ele pagou, gente, a conta que Ele pagou para poder se relacionar com você. Gente, você não faz ideia do valor que você tem. Foi o sangue de Jesus. Aliás, o sangue dele, né? Porque
eles são um, eu e o Pai somos um. Olha, gente, e terceiro motivo que ele quer se relacionar com você, sabe qual é o terceiro motivo? Porque ele quer te dar a vida eterna. Ele quer se relacionar com você só aqui, né, nesse momento da peregrinação? Não, ele quer também se relacionar com você durante toda a eternidade. Ele quer que você conheça. Tem muito crente que não conhece ainda o Senhor porque não se relaciona com Ele. Tem muito crente, gente, que infelizmente não conhece o Deus que foi revelado aqui na Bíblia Sagrada. Uau! Vamos conhecer a palavra, irmãos. E outra coisa que eu quero, o Jair vai colocar aqui, João 17:3. Vamos ler juntos, irmão. Anote esse versículo é o versículo da minha vida e vai ser o seu também. Deve ser, olha só. Vamos falar juntos, gente. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Ou seja, durante a vida eterna, nós continuaremos conhecendo esse Deus. Pastor, como assim? Olha, gente, quando chegarmos lá e vermos Ele face a face, a paixão da nossa, o amor da nossa vida face a face, okay? Vamos ficar assim, tremendamente surpresos. Eu não conhecia nenhum pouquinho da terra do Senhor, estou vendo agora. E o convite, meu filho nos falava, minha filha, nos falava lá na terra, que a vida eterna é essa, e me conhecer. Você vai levar uma eternidade para me conhecer totalmente, porque Ele é tão imenso, Ele é tão poderoso, Ele é tão complexo. Glória a Deus, igreja! Prossiga, Ele quer se relacionar com você, porque Ele quer ser o seu único Deus. Ele quer ser a tua única esperança. Ele quer ser a tua única solução para os teus problemas. É o Senhor nosso Deus. Então, gente, é isso que outra coisa importante também que ele fala no versículo 20 também. Vamos voltar aqui. Estamos chegando ao final da mensagem, meus irmãos e minhas irmãs. Olha só, ele fala aqui na segunda parte: agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Eu quero perguntar para você, como é que anda a comunhão que você tem praticado? Com quem você tem tido comunhão? Deve ser unicamente com a pessoa do Senhor Jesus. Esse versículo me leva, eu peço que também a ajuda de Israel também, né? Ele vai para João capítulo 15, de 1 a 8. Vamos ler bem tranquilos. Já estamos chegando no finalzinho da mensagem, tá, irmãos? Só um pouquinho. João 15, de 1 a 8. Olha só como é que é a dinâmica dessa relação nossa com Jesus. Se vocês conhecem o texto, vão relembrar, tá? Olha só, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei, pela palavra. Tem outra versão que fala da palavra, ou seja, novamente ele enfatiza a palavra. A santificação, ela ocorre pela palavra. Irmão, irmã, não desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Fique na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós aqui nessa igreja, nós acreditamos numa coisa. Falamos aqui na IBD hoje, na escola dominical. Nós acreditamos que esses 66 livros que tem a Bíblia Sagrada, 100% foram inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. É importante, porque tem pessoas que não acreditam na inspiração da Bíblia. Ah, pastor, eu não acredito não, para mim tem livro lá que está inspirado não. Isso, eu lamento, gente, respeito a opinião contrária, mas eu me sinto, eu volto a dizer, eu quero dizer para você, ovelha do meu Senhor, que eu me sinto seguro na palavra, e sinta-se seguro na palavra também. Já agarra ela assim, olha, agarra ela, não, Senhor, nada fora daqui eu quero me meter, nada que eu quero estar na tua palavra, eu quero conhecer a tua palavra. E essa palavra faz o que, gente? Ó,
Vocês já foram limpos, ajuda a nos purificar, ajuda a nos santificar pela mensagem, pela palavra que eu lhes dei, né? 4. Vamos ler juntos. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês, pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Gente, o que é? Lembrando, nós já pregamos sobre isso um dia. Que fruto que é esse aqui? É o fruto do Espírito. É a mesma palavra, em grego, comparado com Gálatas capítulo 5. Amor, paz, longanimidade, benignidade, paciência, domínio próprio. Aquelas coisas que saem de você, de dentro para fora, e que você não entende. Você está mal, uma situação difícil que você passa, uma situação difícil, e você está em paz. Uma situação complicada, você tem alegria. Mas uma alegria franca e sincera, quem é? É o Deus que mora dentro de você, que produz essa alegria. Glória, é tão bom, gente, não é verdade? Então isso decorre de quê? Da nossa relação, da nossa comunhão com o Deus verdadeiro chamado Jesus. Né? Vamos lá, versículo 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podeis fazer. Gente, então peraí. Então, Senhor Jesus, a partir de agora o Senhor é o meu único Deus, tá bom? Porque, eu estou aqui, não quero mais saber de nada. Não vou fazer promessa para lugar nenhum. Vou me vincular, né, com a mente com Jesus. Esse é o objetivo quando João escreveu no tempo dele que Jesus deve ser o meu e o seu único Deus. Percebe? Sem mim você não pode fazer coisa alguma. Verso 6. Aí vai o perigo, né? Quem não permanece em mim é o quê? Jogado fora como um ramo que seca. Esses ramos são o que, pastor? Que é só ler, está na Bíblia, o que está lá. Quem não permanece, quem não tem comunhão com Jesus, quem não está ligado na videira, quem não está enraizado em Jesus Cristo, gente, é o que acontece aqui. É jogado fora. Mas ele é amor, pastor. Claro que ele é amor. Ele deu a vida dele por você, para que você possa justamente se entregar para ele, se converter para ele e caminhar com ele. Né? Vamos, versículo 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Olha, na sua oração, no seu quarto de guerra, cita isso para o Senhor. Entra com fé e pede. Pede uma coisa dentro da Bíblia, com certeza. Se você pedir uma coisa fora, né, ele parte do princípio que você está o quê? Ligado com ele, então vai pedir uma coisa dentro da palavra, né? Verdade? Vamos lá. Versículo 8. Para finalizar, quando vocês produzirem muitos frutos, glória ao meu Pai, e demonstra que são meus discípulos de verdade. assim que funciona a comunhão com o Deus verdadeiro chamado Jesus. Glória a Deus. Eu queria finalizar essa mensagem com uma reflexão de vocês. Vocês podem me acompanhar. Feche os seus olhos agora. Eu quero colocar algumas perguntas para todos nós. Essas perguntas agora são perguntas que você vai refletir. Recebe essa pergunta e reflete. Você que está em casa também nos acompanha, reflete de todo o coração, com toda a humildade. Pergunta: com quem você tem se relacionado? Você tem tido comunhão, relacionamento com Jesus? Terceira pergunta: você tem dedicado tempo a sós com Ele? Assim como Ele nos deu o exemplo, Ele acordava até mais cedo, porque Ele tinha muita demanda.
É fundamental o sócio com Ele. Uma pessoa que sai para as tarefas dessa vida, gente, sem se colocar, sem revestir a armadura de Deus. É como um soldado que vai para a guerra desprotegido, né? É muito importante de manhã cedo, logo, orar ao Senhor. Em sua opinião, Jesus se sente priorizado na sua vida? Realmente, Jesus, ele pode dizer, realmente, eu priorizo a Ele de verdade, ou não priorizo? Outra pergunta, entre 0 a 10, qual a nota que você daria do seu relacionamento com Jesus? 0 é nenhum relacionamento, 10 é relacionamento muito excelente. Qual é a nota que você daria? Seja sincero, sincera nessa avaliação. São perguntas, irmão, dentro do tema. Quem é o seu verdadeiro Deus? Outra pergunta, a penúltima. A sua relação com Jesus está inexistente? Será que ela não existe? Ela está bloqueada? Você precisa voltar para Ele, meu filho, minha filha. Isso ocorre mediante o arrependimento e a conversão. Se você em casa me ouve essa mensagem, e você está afastado do caminho do Senhor, diga o Senhor, o bom pastor, Ele fala para você, e fala para todos nós. Se você está aqui na igreja também e decide retornar, está com um relacionamento inexistente com o Senhor, quebrado, Ele ordena para você, porque Ele que foi na cruz por você. Retorna para o meu reto e justos caminhos. Não fique desviado, não fique desviado. Volta para mim, que eu estou de braços abertos para te receber. Se arrependa dos seus pecados, se converta ao meu senhorio. E se você entende que precisa melhorar o seu relacionamento com Jesus, hoje eu te desafio, meu irmão e minha irmã, faça um propósito. Ore, decide orar como nunca orou na sua vida, para viver experiências que você nunca viveu na sua vida. Ore, busque o teu Senhor, se quebranta na presença dEle, tenha comunhão com Jesus, porque Ele é o seu único Deus verdadeiro. Faça um propósito, Senhor, eu quero me dedicar mais à oração a sós com o Senhor. Senhor, eu preciso, me renova minhas forças, Senhor, para poder estar sendo serva e servo autêntico e genuíno na Tua presença. Senhor, eu peço perdão por orar pouco. Eu peço perdão porque eu não tenho tido relacionamento contigo como o Senhor pagou o preço alto. Ó Jesus Cristo, o Senhor deve não se sentir priorizado por mim. Eu faço um propósito contigo hoje. Me perdoa os meus pecados, a minha procrastinação, Senhor. Eu oro a Ti. A partir de agora eu faço um propósito. Eu vou acordar mais cedo. Vou dar um jeito para estar na Tua presença, Senhor. Para ter comunhão com a Tua palavra aberta. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero falar contigo. Eu quero me quebrantar. Eu quero me pedir perdão dos meus pecados. Eu preciso receber a direção que o Senhor tem em minha vida, conforme a Tua palavra. Tu és o meu amor, Tu és o meu único Senhor, não há um outro, Senhor. Que nada te substitua na minha vida, nada, somente Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos, amém e amém. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, Israel, então. Obrigado pela palavra. E olha, eu peço a você, não perca a segunda parte desse sermão. Não perca, porque eu termino o sermão dizendo que eu comecei. Desde que nós chegamos aqui em Cunha, essa é uma das palavras mais importantes que
eu posso trazer para o rebanho do Senhor diante dessa virada de página que teremos pela frente. Amém? Então vamos estar cantando o cântico, então, já tem Jesus no centro. Amém? Se você trouxe o seu dízimo e oferta, poderá fazer nesse momento. Cantemos, Jesus é o centro.
Pai de amor, meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe, amém, e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o resplandecer de Jesus Cristo, o brilho de Jesus na tua vida, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele olhe para ti, que Ele vai estar com você em todos os momentos. Ele fala que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele fala também, eu não te deixarei, não te desampararei. Ele é o seu amor, Ele é o seu, o meu, o seu amor, o meu e o seu Deus. Consagramos essa semana que inicia para ti, Senhor. E nós saímos para nossas casas cantando, Senhor, e buscando que o Senhor seja absoluto em nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor dê para você e sua família a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Igreja querida, nós quarta-feira temos um culto de oração, 19 horas. E olha, semana que vem, tá? A ceia do Senhor, que é a nossa confraternização mensal. Amém? Deixa um abraço ao seu irmão, cumprimenta, deixe uma boa semana. Que Deus abençoe a todos de novo.